Olá, bem-vindos a mais uma emissão do Sabores. Hoje vamos falar-lhe de gado bravo. Não, ao contrário do que está a pensar, não vamos falar de touradas. Continuamos fiéis aos sabores. Considerem-se desde já convidados para os sabores do touro bravo que vão decorrer no próximo fim de semana aqui na Vila de Coruche. O concelho de Coruche é o maior do distrito de Santarém e o 10º a nível nacional. Região de fronteira entre a Lesíria ribatejana e as vastas extensões da planície do sul, possui um caráter dividido entre as terras banhadas pelo rio Sorraia e as vastas zonas florestais onde predomina o montado de sobro, responsável pela produção de 10% da cortiça nacional. Em paralelo com a riqueza florestal, Coruche é conhecida igualmente pelas suas áreas de aluvião, onde são cultivadas grandes extensões de arroz. A transformação deste cereal ocupa parte significativa da população ativa, que se distribui ainda por outras áreas, com destaque para os setores agrícola e pecuário. O Sorraia, que origina o arroz, está também na base das pastagens que alimentam vastas manadas de bovinos. E o visitante depressa se apercebe da presença do gado bravo, de pelagem negra brilhante, orgulhosos, aparentemente calmos. Os touros continuam a marcar a paisagem e o viver de Coruche. A propósito dos sabores do Touro Bravo, o festival gastronómico que vai acontecer em Coruche, viemos ver os touros no campo. E eu acho que eles aqui, apesar de tudo, são um pouco mais perigosos do que no prato. Ou tudo é relativo, Sr. António Teixeira? Não, no campo são nitidamente mais perigosos que no prato. No prato são um prazer e aqui, para quem saiba, podem não ser muito perigosos. Para quem não saiba, são na verdade complicados. Se repararam, até à entrada aqui para a herdade, está lá um aviso a dizer gado bravo, perigo de morte. O lado pacífico com que os estão a ver aqui ao fundo, que são os touros em manada, sossegados, acabados de alimentar. Se for um animal sozinho ou depois de terem brigado, são de facto perigosos. Passar os dias aqui também pode ser uma ocupação agradável. Sem dúvida, uma parte da remuneração que se tem da criação de touros é o aspecto lúdico. É o gostar do que se faz, o gostar de ver os animais no campo, a beleza, o lado selvagem, natural, ecológico do touro. Porque não é com certeza o aspecto económico desta criação de animais de raça brava que é catastrófico. Ainda por cima, com a redução que têm tido os preços na carne destes touros, dos touros e da raça brava em geral, em que estamos a caminhar cada vez mais para carnes cheias de hormonas, muito cor-de-rosa, muito bonitas no prato, e que depois, quando a dona de casa as cozinha, se desfazem em água. Ora, a carne do touro bravo, que é uma carne mais escura, com melhores qualidades sápicas, porque se repararem, um bezerro de uma raça de carne, aos 20 meses, 18 meses, está capaz de ser abatido, com 500 e muitos 600 quilos. Um touro bravo demora 4 anos a atingir o mesmo peso. Ou seja, como tudo o que demora tempo a crescer nas árvores é o carvalho ou o castanho, não tem comparação a qualidade da madeira com o pinho. Aqui é o mesmo. Entre comer um frango com hormonas ou comer carne de touro bravo, não há qualquer comparação. Apesar de tudo, a carne de touro bravo é sempre mais valorizada financeiramente do que a outra. Não, ao contrário. Ao contrário. Exatamente. Ao contrário, é uma coisa escandalosa mesmo.
Se você pensar que uma bezerra brava com, não sei, 100 quilos pode valer-lhe 11, eu vou falar em contos de reis, 11 contos, 12 contos, vamos supor que o preço de 50 quilos de carne é o preço de um bife num restaurante. Pois é. Pouco mais. É ridículo o preço que estão a pagar para carne de touro bravo. Ao contrário de países com consumidores mais esclarecidos, França, por exemplo, em que fazem bicha no fim das corridas de touros para comprarem carne no talho que arrematou os touros dessa mesma corrida. Aqui em Portugal não se passa assim. Criar gado bravo, a primeira ideia que surge para o leigo é o gado bravo é para as touradas. Obviamente que, digamos que é diminuto o número de animais que vão para as touradas, portanto, os outros são, obviamente, criados com a intenção, suponho eu, de abate ou de reprodução, é assim? Normalmente os touros são todos para os machos, são todos para as touradas. As fêmeas já não é o mesmo caso, podem ser cruzadas com raças de carne, com, não sei, limousin, com charolês, com qualquer outra raça de carne e dão produtos ótimos. Há ainda um outro aspecto, é que são umas raças extremamente frugais, são animais que sobrevivem na natureza, sem suplementos, são muito elegantes às vezes, portanto dão menos rendimento depois no abate, mas vivem de erva, não vivem de suplementos, nem são criados em boxes fechadas. Se reparar, há um paralelismo que eu costumo muitas vezes nestas discussões entre amigos fazer, é o paralelismo entre o que foi o porco preto, o porco alentejano, e o porco branco. Há 30 anos era impensável, não era de bom tom, não era bom pai de família quem comesse carne de porco alentejano. Hoje em dia, graças aos nossos amigos espanhóis, porque não foi em Portugal que isso foi feito, o porco alentejano está em todos os restaurantes, vem mencionado nos menus como porco alentejano e sabe-se que tem uma qualidade de carne superior ao porco branco, ao porco normal, industrial. Espero eu que num futuro próximo venha a acontecer o mesmo com a carne de touro bravo, que o consumidor perceba que está perante um produto de qualidade superior, pelo qual terá eventualmente que pagar mais. Aplaudo, portanto, esta iniciativa da Câmara Municipal de Coruche de fazer os sabores do touro bravo. Com certeza, acho que é positivo, já ouvi fazer em Vila Franca, há um restaurante no Porto Alto que o tem, e são este tipo de iniciativas que faz com que se venha a conhecer melhor um nicho de mercado, como os economistas gostam muito de anunciar, que é exatamente a criação de touros e, como complemento, a carne desses mesmos touros. E um nicho onde temos grandes potencialidades. Com certeza, pois você muito o efetivo. Não tem touros bravos, não sei, em Inglaterra ou no Brasil. Mas aqui podemos aumentar substancialmente? Muito não, porque a carne será sempre um produto secundário em relação ao touro de lido. No entanto, permite para o consumidor ter um animal ecológico, completamente biológico e que tem uma qualidade, volto a repetir, muitíssimo superior. É preciso que a dona de casa não tenha medo, ao escolher, de escolher a carne mais escura e não a mais branquinha. Muito obrigado. Obrigado eu. Já vimos os animais, agora vamos antecipar alguns dos sabores do touro bravo. Alguns dos sabores que poderão degustar daqui a uma semana em Coruche, mas disso falaremos depois. Começo por apresentar os meus convidados. José Peseiro, treinador de futebol, e Domingos Xavier, caríssimo amigo, médico veterinário, os dois coruchenses e os dois amantes da festa brava, ao que sei. Sim. E pode ser amante da festa brava e ser amante da gastronomia com o touro bravo? Sim, fundamentalmente até porque o touro bravo ecologicamente é o animal mais puro. Digamos, de todos os animais atualmente em produção pecuária, é o único que é criado para se lhe explorarem fatores cognitivos, a sua bravura. Mas para isso tem um desenvolvimento muito mais harmónico que qualquer outro bovino que possamos agora consumir, porque até desenvolver as características que fazem dele um dos reis da criação, demora no mínimo dos mínimos 4 anos a criar para a carne ficar acabada, para a carne ficar com condições de palatabilidade em termos de carne acabada e de sabermos aquilo que está a comer, porque não é sujeito aos tratos de pelé, que são realmente sujeitos aos outros animais, é o melhorzinho que há. Já voltamos a falar das carnes, das características das carnes. Zé Peseiro, você, para além de ser um homem que, pronto, dispensa apresentações como treinador de futebol, a pergunta que lhe disparo é esta. O touro bravo, mesmo estas delícias que já vamos provar,
pode fazer parte da alimentação do atleta? Claro, até porque pela explicação técnica e Do Domingos. mais conceituada do Domingos, tem na sua formação, diria eu, sem ser grande especialista, mais produtos naturais do que a maior parte da carne que nós comemos neste momento. Portanto, para um simples, penso que as pessoas que nos ouvem têm se calhar o mesmo conhecimento que eu relativamente a esses aspectos, mas é uma carne mais natural. O Zé tem uma vantagem em relação a nós dois, é que foi convidado para estar aqui connosco, mas veio comer a casa, está a comer a comidinha da mãe, a comidinha da mãe, ora bem. A dona Silvéria, a mãe do Zé, propôs-nos para entradas esta dobrada e que eu vou provar um pouco, aliás, todos nós certamente vamos provar um pouco, para voltarmos depois à conversa. Um pouco de brava, queres que eu te sirva? Já agora agradeço. Então vá lá. Um pouco de brava. Técnica de chouriço não está mal, não está mal. Com um bocadinho de chouriço também. Essa técnica não está mal. Então vá lá. Um bocadinho de brava. E já agora também temos aqui deste lado mãozinha de toiro com não convém misturar grãos. os Não convém misturar os Achas? sabores. Então vamos primeiro a isto. Então vamos primeiro para isto. Então vamos provar e já voltamos à conversa. Bem, agora que já foram aquelas entradas levezinhas, que já provamos aquelas entradas levezinhas, vou apresentar-vos o que temos aqui para continuar. Vocês podem dar uma ajuda se eu me enganar. Ali temos a aba de toiro recheada, não é isso? A aba de toiro recheada. O Zé conhece isto, está farto de provar. Aqui temos a massa do capote. Deve ter a ver com a massa, que é usada, naturalmente. Deste lado temos os rolinhos com alecrim e que têm também gordura de porco preto, toucinho de porco preto e esta rosmaninho e esta é uma fabulosa sopa com os ossos do toiro, mas tem um aspecto fantástico. Bom, antes de começarmos a atacar tudo isto, pergunto, este é um desfile de enorme variedade do que se pode fazer com o toiro bravo. No fundo, eu diria que se pode fazer tudo o que se faz Com qualquer outro bovino. Não é isso? Com qualquer outro bovino. É evidente que o toiro bravo, se lidado em praça, tem um coeficiente de rejeição de carnes que eventualmente estão ensanguentadas muito maior. Todas as outras peças são extraordinárias, são apetecíveis. Veja-se o sucesso, por exemplo, da cola de touro dos espanhóis, em que um dia de corrida é o grande prato ali à volta, desde o restaurante de luxo à taberna. Ora bem, cá tem havido uma má mentalidade por parte de algumas pessoas no que diz respeito à carne de touro, até porque uma carne acabada às vezes é mais escura, como se nota, por exemplo... Pois, já nos falaram nisso. De facto, o aspecto por vezes não é muito... Mas é que o aspecto, vamos lá ver, nós em Portugal temos que aprender a comer e os nossos dietistas têm que aprender a aconselhar. Com o touro bravo, como é uma carne que ainda há bocado o Zé reiterava aquilo que eu comecei por dizer, e é bem verdade, que não é sujeita a tratamentos espúrios, que não é sujeita a fatores de crescimento, que não é de maneira nenhuma sujeita a fenómenos hormonais no sentido de acumular água e fazer peso para ir para o talho. Quantas donas de casa muitas vezes não põem um bife de 200 gramas no prato que o começa a encolher, parece que os bifes passaram pelo doutor Talon antes de ir ao prato. Ora bem, o que é facto é isto, a carne do touro bravo, como disse e repito, porque julgo que isto que é muito importante, é a mais ecológica das carnes. É uma das carnes mais limpas que nós neste momento podemos comer. Ficamos com essa. Zé, certamente não com todos estes conhecimentos que são naturais da atividade do Domingos. Mas já vou aprendendo umas coisas agora, hoje, pelo menos com esta. Não, mas é que eu ia dizer que tu também tens aprendido ao longo dos anos com a tua mãe. Sim, nos primeiros anos, nos últimos anos, estou muito afastado, né? Estou longe daqui. Mas cresceste, no fundo, para já a ver a festa brava. Da cozinha. Mas depois também na cozinha, exatamente, a ver o toiro a passar pela cozinha de outra forma. Também. Quais são as tuas preferências em termos de pratos confeccionados com o toiro bravo? Sinceramente, gosto de um pouco, sinceramente. Gosto muito do osso do porco. Estas coisinhas levezinhas também? Todas essas, né? Grelhada, gosto de todas. Bem, meus amigos, fiquem enquanto marcado 2 a 8 dias na Praça de Touros para saborearmos os sabores do toiro bravo. Combinado? Lá nos encontraremos. Espero que com vocês também, porque vai haver disto e muito mais. E agora vamos a isto.
Para quem vier a Coruche para os sabores do Touro Bravo, temos também algumas sugestões para um passeio antes para abrir o apetite ou depois, enfim, como se costuma dizer, para a coisa ficar mais aliviada. Sr. Presidente, quais são as propostas que faz, 2 ou 3, para uma visita quando se vier aqui degustar os sabores? Para começar, sugeria uma passagem no Parque do Sorraia, que é a zona ribeirinha de Coruche, junto à Praça de Touros, onde se pode comodamente estacionar o carro e de seguida fazer um passeio ribeirinho, que é um excelente pretexto para abrir o apetite, digamos, antes de nos sentarmos à mesa. Depois disso, ou depois do almoço, se assim preferirmos, podemos passar pelo Centro Histórico da Vila de Coruche e visitar as igrejas. Só uma curiosidade, junto à Igreja de São Pedro, descobrimos há pouco tempo o sino mais antigo de Portugal, exatamente do reinado de Dom Dinis. E, se continuarmos pelo casco histórico de Coruche, podemos chegar finalmente ao Museu Municipal. E aí podemos encontrar aquilo que são as memórias de Coruche, da história de Coruche, do património de Coruche, da etnografia de Coruche. E ficamos aqui com um conjunto de sugestões que nos permitem abrir o apetite antes da refeição ou simplesmente ajudar à digestão após essa mesma refeição. Falamos agora do Touro Bravo. E antes de falarmos dos sabores, eu sei que é um aficionado da festa brava. É quase inevitável, diria eu, para quem vive no Ribatejo, para quem vive junto da Lesíria e do campo, como nós vivemos aqui. Em Coruche ainda pastam 5 ou 6 ganaderias bravas e, naturalmente, que isto proporciona todo um clima de ambiente, de aficion, como se diz, em volta do touro, em volta das coisas da tauromaquia e também em volta da gastronomia que o touro bravo proporciona. É uma carne notável, excelente, porque é criada lentamente no campo, só com pastagens naturais, e isso dá-lhe um sabor e umas características ímpares no panorama das carnes em Portugal ou em qualquer parte do mundo. E o que é que vai acontecer nos sabores do Touro Bravo? Para já sei que fica num enquadramento fantástico, tudo decorre na própria Praça de Touros, não é? É o cenário ideal porque as tasquinhas vão ser feitas como é habitual, já nos anos anteriores assim aconteceu. As tasquinhas serão feitas na Praça de Touros e os espetáculos, as sevilhanas, o flamenco, os fados, a animação musical é toda feita nesse mesmo espaço da Praça de Touros. E, portanto, o ambiente é o ambiente mais próprio para uma coisa destas. Vamos ter também, nesta altura, a presença de gastrónomos, porque está em marcha um processo para constituir a confraria do Touro Bravo, em Coruche, e teremos também, nessa altura, reuniões informais com ganadeiros, no sentido de virmos a promover a carne de Touro Bravo através de uma certificação de qualidade, uma certificação de origem dessa mesma carne de Touro Bravo. Portanto, para além da comida, para além da refeição, para além do passeio que sugerimos, há também várias reuniões e vários contactos, eu diria, de bastidores para a promoção da carne de Touro Bravo. A carne de Touro Bravo não é devidamente, de resto, acabou de o dizer, para fazer a promoção, porque na verdade ela tem algum déficit de promoção, há pouca divulgação das qualidades da carne de Touro Bravo. É nisso que estamos a trabalhar afincadamente neste momento e de algum tempo a esta parte, quando começamos com os sabores, no sentido, por um lado, de certificar, uma certificação de origem para a carne de Touro Bravo. Não é exclusiva do Concelho de Coruche, mas é própria desta região do Ribatejo e também do Alentejo, onde pastam as ganaderias portuguesas. Portanto, pretende-se certificar a carne de Touro Bravo com certificado de origem e de qualidade e também existe neste momento um movimento para criar uma confraria do Touro Bravo no sentido da valorização da carne e da promoção daquilo que são as qualidades específicas desta carne. Sr. Presidente, muito obrigado e bom apetite. Para todos nós. António Macedo é proprietário de um restaurante onde o Touro Bravo faz parte da emenda, não é assim? É verdade. Atendendo aqui a uma raça que se cria com bastante abundância aqui no Concelho de Coruche, que é um concelho propício, tem todos os condimentos para a criação dessa raça, não podia deixar de ser. Nós também trabalhamos com carnes bravas, até porque é uma carne que está atualmente a cair no gosto das pessoas e há todas as razões para que as pessoas gostem realmente de carne brava. Portanto, começa a haver procura, é isso que me está a dizer. Começa a haver, as pessoas procuram mesmo, vêm aqui. As pessoas procuram cada vez mais, aliás, até por esta iniciativa da Câmara que dá 2 anos para cá, que lançou, efetivamente,
o gosto pela carne do touro bravo. Contribui para divulgar, portanto. Exatamente. E de que forma é que se pode, enfim, degustar, comer aqui a carne do touro bravo? Como toda a carne de qualquer bovino, é dividida por várias peças. Umas serão as indicadas para grelhar, outras serão indicadas para outro tipo de prato, digamos, cozinhadas no tacho, não é? De maneira que tentamos sempre aproveitar as partes que dão efetivamente para grelhar, que é essa, no fundo, a nossa especialidade é a carne grelhada, e as outras partes que são efetivamente para cozinhar no tacho, é esse destino que lhe damos. Provavelmente a grelhada é aquela de onde se retira melhor o sabor, o verdadeiro sabor é uma da carne. Não é? Que leva só sal, não leva mais nada, é metida na brasa e comida. Tenho agora comigo o João Andrade, presidente da Associação de Criadores de Touros de Lide. Olá, o que é a Associação de Criadores de Touros de Lide? Bom, a Associação Portuguesa de Criadores de Touros de Lide é uma associação que tem como fim, efetivamente, a defesa do animal de que representamos. E para isso possuímos e gerimos um livro genealógico que é, ao fim e ao cabo, o garante da qualidade tanto na parte de lide como na parte de carne desse animal que realmente gostamos imenso. Estamos a falar de uma raça portuguesa, uma raça nacional? Estamos a falar de uma raça ibérica, não lhe posso chamar nacional, uma vez que tanto em Portugal como em Espanha criamos rigorosamente a mesma raça. No entanto, poderemos dizer que será uma raça ibérica, do sul da Europa. E em Portugal, especificamente, qual é o panorama atual? Quantos criadores, quantos animais? Efetivamente, neste momento, somos cerca de 94 criadores. Estamos distribuídos por uma grande região do país, nomeadamente Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Alentejo. Essencialmente são essas as grandes zonas onde se distribui a ganaderia brava. Da produção dos 94 criadores, há uma produção sensivelmente da ordem dos 2.000 animais machos e que são lidados em corridas de touros em Portugal, Espanha e França. Desses animais também há, pois, as novilhas de tenta, as vacas, enfim, toda uma panóplia de animais que servem, pois, como segundo produto para a alimentação humana. Das características principais desta carne, uma vez que é uma carne natural, criada em pastos naturais, tem realmente condições organoléticas distintas e de grande qualidade. Os animais que são lidados, portanto, disse-me que os machos são para lidar, as novilhas e todos os outros são normalmente para alimentação humana, mas também os que são lidados também depois servem para a alimentação humana. Os que são lidados depois também vão servir para a alimentação humana, aliás, como um segundo produto do próprio animal. E com características organoléticas, como lhe digo, distintas, uma vez que é um animal selvagem. Nestas coisas do touro bravo, o melhor é deixarmos-nos de indecisões e avançar sem medo. Até porque a única coisa que vamos encontrar nesta praça no próximo fim de semana é o touro bravo no prato. Muitos e variados sabores do touro bravo é a proposta para o próximo fim de semana. O convite fica feito e, para terminar esta emissão, uma homenagem ao Ribatejo em geral e ao Campina em particular.
Como habitualmente, queremos deixar-vos algumas sugestões de eventos gastronómicos que ocorrem um pouco por todo o país. De resto, a esse propósito, eu queria pedir que continuassem a enviar-nos as vossas sugestões, as vossas informações de eventos gastronómicos ou de especialidades da vossa terra que considerem interessante divulgarmos aqui aos nossos telespectadores. Bem, também a propósito de eventos, falámos a semana passada da Expo Flor, falámos também das flores comestíveis e é exatamente sobre flores comestíveis que no próximo fim de semana, no dia 4 às 15 horas no Montijo, vai acontecer um colóquio precisamente sobre este tema, flores comestíveis. Há muito que a sua beleza e aroma nos encantam, mas as flores não possuem apenas a capacidade de apelar aos sentidos da visão e do olfato. Muitas conseguem surpreender-nos pelo sabor. E não falamos apenas de flores que estamos habituados a ver no prato, como o brócolo ou a couve-flor. Rosas, amor perfeito, calêndulas, pervincas, chagas e mimosas são apenas alguns exemplos de espécies comestíveis que pouco a pouco têm vindo a ganhar adeptos. A provar o interesse crescente nesta alternativa gastronómica está o colóquio que no próximo dia 4 de março e integrado na Expo Flor 2006 vai reunir no Montijo produtores e especialistas em redor das flores comestíveis e das suas potencialidades. A iniciativa da Expo Flor, com largas tradições na região de Setúbal e grande expressão nacional, é um marco anual para o setor da floricultura e apresenta, este ano, muitos e bons motivos de interesse, dos quais se destaca a tentativa de bater o recorde mundial da pirâmide de Gerberas, com um total, imaginem, de 40 mil flores. Mas o outro motivo acontece no sábado, dia 4, e vai permitir-lhe conhecer os sabores das flores. É claro que temos outras sugestões. Por exemplo, que tal uma viagem até à Mortosa para degustar a lampreia? Ou então, estamos a falar dos sabores do touro bravo aqui em Cruz, ou, bom, o melhor mesmo é ver a agenda que vem aí já de seguida. Até para a semana e bom apetite! Colóquio sobre flores comestíveis, 4 de março, na Expo Flor Montijo. Sabores do Touro Bravo, 3, 4 e 5 de março, em Coruche. 10º Festival Gastronómico da Lampreia da Ria, 4 e 5 de março, na Mortosa. 9º Fim de Semana da Lampreia, 24 a 28 de fevereiro, em Penacova. Feira do Queijo do Alentejo, 24 a 26 de fevereiro, em Serpa. 10ª Festa da Orelheira e do Fumeiro, 24 a 27 de fevereiro, em Cabeceiras de Basto. Próxima emissão, Boticas e a Carne Barrosã.